Olá pessoal, mais uma vez estamos pelo sistema EAD do Colégio Santa Rita. Meus queridos alunos do 8º ano, vamos falar sobre os processos de separação de misturas que não conseguimos terminar na aula anterior. As misturas heterogêneas, nós ainda podemos ter líquido-líquido. Nesse caso, os líquidos, eles são immiscíveis entre si, ou seja, formam uma mistura heterogênea. Exemplo, água e óleo. O aparelho de laboratório que usamos para fazer essa separação de mistura chama-se funil de bromo, ou funil de decantação, ou ainda funil de separação. O líquido mais denso fica depositado no fundo do funil e o menos denso na parte superior. Ao abrir a válvula, o líquido mais denso começa a escorrer e você consegue, através do recipiente que é feito de vidro, observar aonde a parte oleosa da mistura está chegando na válvula. Você tranca a válvula e você consegue separar os dois líquidos. Gás sólido. A decantação também é usada para separar um gás de um sólido. Nós temos como exemplo uma máquina industrial chamada de chicana. Essa chicana, ela tem um sistema de zigue-zague. À medida que o ar entra com as partículas sólidas, essas partículas sólidas se chocam nas paredes desse recipiente em forma de zigue-zague e vão se acumulando no fundo, permitindo apenas a passagem do ar. A filtração de gás sólido é quando você usa uma tela de filtro em aparelhos como centrais de ar, aspiradores de pó. A parte sólida fica retida na tela de filtro, permitindo que o ar passe pelo recipiente. As misturas homogêneas. As misturas homogêneas, elas podem ter do tipo sólido, que nesse caso é dissolvido no líquido. Nós temos a mistura de gás e gás, que eu falei para vocês na aula sobre misturas, que toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, é uma solução. E podemos ter a mistura homogênea de líquido-líquido. Sólido e líquido. Podemos separar o sólido de um líquido em mistura homogênea por evaporação. O que é evaporação? É um processo onde a parte líquida vai passar para a fase gasosa, permitindo com que o sólido permaneça no recipiente. A evaporação, ela só tem um problema. A parte líquida, ela não é aproveitada. Você só consegue aproveitar o sólido que fica no recipiente. Na evaporação, como eu já falei anteriormente, é usado nas salinas, no processo de obtenção dos cristais de sal. Destilação simples. A destilação simples é basicamente parecida com o processo de evaporação, só que você precisa de aquecimento. E ela é feita numa aparelhagem chamada de sistema de destilação. Quando você mistura água e sal, você coloca essa mistura dentro de um balão de destilação. Aquece a mistura com um bico de Bunsen. Essa mistura, ela começa a se aquecer e a parte líquida, que no caso é a água, ela começa a evaporar e sair do balão de destilação e entrar em outro aparelho chamado de condensador. Aprendemos na aula sobre processos de mudanças de estado físico que o condensador é capaz de transformar uma substância sólida ou gasosa em líquida novamente, Então a água líquida obtida nesse processo aí se chama água destilada. Separação de gás-gás. Isso acontece quando nós queremos obter oxigênio puro ou nitrogênio puro do ar que nos rodeia, Esse material, o ar, ele é recolhido, colocado no recipiente e é resfriado.
Por que ele é resfriado? Para ele poder passar por o processo de liquefação fracionada. Cada gás, ele passa para o estado líquido de acordo com o seu ponto de condensação, separadamente. Depois, se você quiser obter cada substância de maneira gasosa, é só fazer o processo inverso. Aquece novamente a mistura líquida e faz com que esse material passe para o estado gasoso, separadamente. Separação líquido-líquido. Nesse caso aqui, pessoal, os líquidos, eles precisam ser miscíveis entre si. O que são líquidos miscíveis? São misturas homogêneas, soluções. Um exemplo, água e álcool. Também podemos ter a separação dos líquidos que compõem o petróleo. O petróleo é uma mistura pastosa de vários líquidos, né? Dentre eles, um bem conhecido da gente que é a gasolina. Mas nós temos a parafina, gás óleo, óleo diesel, querosene e alguns gases que estão na forma líquida, como o gás metano, gás butano. A destilação fracionada é mais utilizada nas indústrias petroquímicas, né? A dissorção e cromatografia são dois processos de separação de mistura, onde a adsorção, você vai separar os gases que estão dentro de um recipiente, e isso é feito por um pedaço de carvão ou então por borra de café, que são muito utilizados nas nossas residências, né? Então não se assuste se vocês verem um pedaço de carvão ou borra de café dentro das geladeiras, né? Por aí afora. Bom, esses materiais, pessoal, essas substâncias, elas têm a capacidade de adsorver. O que é adsorver? É grudar o gás à sua superfície. Ou seja, esses materiais, eles não vão absorver, colocar para dentro. Esses gases vão ficar na superfície, como se fossem colados, né? É assim que a gente faz, pessoal, para tirar o cheiro dos alimentos que ficam dentro das geladeiras, né? Esses materiais, eles têm essa capacidade. A adsorção também é muito utilizada em máscaras de gás, né? A cromatografia é um processo novo de separação de mistura. Cromo vem da palavra cor, né? Então, misturas de cores são separadas por esse processo de cromatografia. Ele não pode ser feito com qualquer material, ele tem material próprio e é feito em ambiente adequado. Pessoal, obrigado por nossa aula, esperamos até a próxima, viu? Um grande abraço da tia Evi, beijo.